Olá, hoje é dia de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você está na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os destaques das sessões dos dias 20 e 21 de novembro de 2013. Karina, além da movimentação das sessões plenárias do Supremo, nesta edição nós vamos ver também as audiências públicas. Nesta semana tivemos audiência pública a respeito de tema polêmico em perspectiva de julgamento no plenário do Supremo e já temos audiência pública prevista também para a próxima semana. Tudo isso na edição de hoje. Mas voltando aos julgamentos da semana, quarta e quinta-feira, vários temas, inclusive processos de grande repercussão na área penal, marcando especificamente a sessão da quinta-feira. E muita variação de temas na quarta. Exatamente. Na quarta-feira, os ministros declararam uma lei de Santa Catarina como sendo inconstitucional e declarou também inconstitucional um índice de correção monetária que era aplicado para os balanços entregues por pessoas jurídicas, por empresas, porque ele não refletiria efetivamente o valor da inflação nos meses que foi determinada a sua aplicação. E na quinta-feira, como você mesmo disse, nós tivemos o recebimento de uma ação penal contra mais um parlamentar federal e também o julgamento de um recurso do deputado federal chamado, conhecido popularmente como Tiririca, que acabou confirmando a sua absolvição sumária em razão de fatos ocorridos na eleição quando ele foi eleito deputado federal. Há detalhes interessantes até do ponto de vista processual nesse caso, porque foi uma ação penal, na verdade não uma ação penal, mas uma apelação na ação penal, como vamos ver daqui a pouco. E isso é um detalhe também ainda sobre a quarta-feira, Karina. Eu falei a respeito da variação de temas, mas houve um tema predominante, como você mesma já adiantou, que foi questão tributária, na medida que houve, inclusive, várias exposições, cálculos que tiveram de ser feitos relativos às antigas OTNs. Então, houve uma predominância, na verdade, temática em relação ao direito tributário. Inclusive, essa lei de Santa Catarina, em que os ministros declararam a inconstitucionalidade de uma lei estadual, falava justamente sobre a participação de municípios na repartição do ICMS cobrado em razão de energia elétrica, e isso também foi matéria discutida na quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. E vamos conferir, portanto, fatiando os temas da semana, como sempre. Na sessão da quarta, os ministros do Supremo julgaram, portanto, 4 recursos extraordinários que trataram da aplicação de indexador para correção monetária do imposto de renda de pessoas jurídicas. Vamos rever. Os primeiros recursos julgados foram impetrados por 2 empresas contra a decisão do TRF da 4ª Região, que considerou constitucionais 2 leis de 1989 que fixaram um indexador, a OTN, para a correção monetária. As 2 empresas argumentam que isso implicou na tributação de um lucro fictício, fazendo com que as empresas recolhessem imposto de renda e contribuição social indevidos. Assim, alegam que para impor exigência de imposto sobre patrimônio, seria necessária a edição de lei complementar, como determina a Constituição. No voto vista, o ministro Dias Toffoli conheceu os recursos, mas disse que não existe uma indexação constitucional, abrindo a divergência ao voto do ministro Marco Aurélio. Se assim fosse, ter-se-ia a obrigação constitucional de indexação dos balanços das empresas, sem que tal fosse obrigatório para os demais contribuintes do imposto, as pessoas físicas que têm como base de cálculo os proventos. Por isso, senhor presidente, diante do exposto, entendo que meu voto está ao encontro da orientação da Corte até então. Evidente que sempre pode haver modificação, mas o voto que trago entendo que encontra-se firme na orientação da Corte. Portanto, eu voto pedindo todas as vênias aos bem fundamentados votos já proferidos. Já foram várias sentadas de julgamento, pedindo toda a vênia. Eu voto pelo não provimento deste RE e do RE que estamos julgando em conjunto. O ministro Luiz Fux acompanhou a divergência, alegando que não cabe ao judiciário definir correção que o próprio legislador não fez. Como não há um conceito constitucional de renda real, não cabe ao Poder Judiciário definir correção monetária onde a lei não o fez, sob pena de substituir-se o legislador em matéria de sua competência. Peço vênia para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli.
Para o ministro Joaquim Barbosa, a troca do índice segue uma linha arbitrária e, por isso, ele concedeu o pedido. A maioria dos ministros deu provimento aos recursos. Se alterou o período de coleta de dados numa época de inflação elevadíssima e descontrolada, uma época de extrema especulação financeira e de insuficiência de meios de intervenção no domínio econômico e de controle, tampouco de controle do sistema financeiro. De maneira que eu também acompanho o eminente relator e proclamo o resultado. Preliminarmente, o tribunal conheceu do recurso vencidos os ministros Eros Grau e o presidente, Joaquim Barbosa, e, no mérito, o tribunal deu provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Os magistrados também retomaram o julgamento da ação da Procuradoria-Geral da República contra a lei do Estado de Santa Catarina sobre cálculo de participação dos municípios no Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, relativo à energia elétrica, em locais onde o estabelecimento ocupe território de mais de uma cidade. 7 ministros já haviam votado pela procedência do pedido. Para eles, a norma estadual trata de matéria que somente pode ser regulamentada por meio de lei complementar federal. O ministro Marco Aurélio divergiu, alegando que não há matéria reservada à lei complementar, podendo o Estado legislar a respeito. Trata-se de matéria não incluída na previsão de regência mediante lei complementar à Carta da República. Julgo, portanto, presidente, improcedente o pedido formulado, assentando cuidar situação passível de regência pela própria unidade da Federação pelo Estado. Estou agora entendendo que não há o envolvimento do 161, inciso 1 da Constituição Federal e que, portanto, não há matéria reservada à lei complementar à Carta da República, podendo o Estado legislar a respeito. Bom, na sessão plenária da quarta-feira, portanto, Karina, há algumas características que foram interessantes porque mostramos as decisões na reportagem que vimos agora da Neila Guimarães. Mas é interessante que a primeira parte da sessão ela foi, na verdade, feita da seguinte forma. Houve um julgamento conjunto da questão de 2 recursos extraordinários, tratando da própria questão da UTN, o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e depois retomou-se com outro julgamento conjunto de 2 outros recursos extraordinários, tratando novamente da questão da UTN. E aí a pergunta que até a gente comentou no direto do plenário, quando do julgamento na quarta-feira, por que não juntar os 4 recursos extraordinários e fazer um julgamento só? 2 recursos extraordinários já tinham, o julgamento já havia iniciado, inclusive com o voto do ministro Eros Grau, que não conhecia do recurso, e outros ministros também já haviam proferido o seu voto. Então, os ministros continuaram o julgamento desses 2 REs, decidindo, portanto, pela inconstitucionalidade da aplicação do índice da OTN em relação ao Plano Verão e determinou, inclusive, que a lei anterior que havia sido revogada, vamos dizer assim, derrubada por essa lei que criou a aplicação da OTN, deveria ser reestabelecida, o que a gente chama no direito de repristinação. Uma lei nova revoga uma anterior e quando essa lei nova é declarada inconstitucional, a anterior passa a voltar a produzir os seus efeitos. Isso é a repristinação. Os ministros não definiram qual é o índice que deve ser aplicado para a correção monetária nesses casos que abrangem o Plano Verão, mas determinaram que o juiz da execução é que vai verificar com base nessa lei anterior. Depois do julgamento desses 2 recursos extraordinários, em que a decisão foi tomada por maioria, os ministros se debruçaram muito rapidamente sobre uma ação direta de inconstitucionalidade que fala justamente sobre essa repartição do ICMS entre os municípios sobre a energia elétrica, que teria sido feito por uma lei do Estado de Santa Catarina, uma lei estadual, portanto. O ministro Marco Aurélio votou no sentido de que o Estado poderia legislar sobre essa matéria, mas a maioria acabou decidindo que não. Tem que haver uma lei complementar federal para tratar desse tema, repartição do ICMS entre os municípios. E acabou ficando vencido o ministro Marco Aurélio.
Após o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, os outros 2 RS que também tratavam do índice, da OTN e da sua inconstitucionalidade, deu início. E nesse caso, o julgamento foi por unanimidade. Por quê? Como no anterior, nos 2 primeiros RS, os ministros que ficaram vencidos acabaram, de uma certa forma, não tendo... O colegiado acabou decidindo que era inconstitucional. No segundo julgamento, eles disseram, bom, então como nós já ficamos vencidos nessa questão, agora nesses 2 RS em que vai se iniciar o julgamento, a gente acompanha a maioria e a votação foi por unanimidade na declaração dessa inconstitucionalidade em sede de controle difuso de constitucionalidade. Eu me lembro que até algumas pessoas perguntaram, mas espera aí, mas na ação anterior que era semelhante, ele votou de outro jeito? Não, mas é porque aí o entendimento foi fechado daquela forma, e eles se submeteram àquele entendimento da maioria e na segunda acompanhando. Isso mesmo. No segundo conjunto, julgamento conjunto de recurso extraordinário sobre o mesmo tema, eles acompanharam a decisão já definida. Exatamente. E na segunda parte da sessão plenária, os ministros também retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, em que a Ordem dos Advogados do Brasil pediu a suspensão da resolução do Conselho Nacional de Justiça, que garantiu o benefício de vale-alimentação aos magistrados. Naquela sessão, o ministro Luiz Fux foi o único que votou e entendeu que não é necessária a lei formal, já que o CNJ é órgão competente para determinar este assunto específico. Agora, Karina, como eu disse, foi na sessão, porque quando de outra fase do julgamento, do mesmo julgamento, em outra sessão, o ministro Teori Zavascki também tinha votado no mesmo sentido. O relator dessa ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Marco Aurélio. Para ele, o CNJ, nem o CNJ e nem uma resolução do Tribunal de Justiça, aqui no caso que é do Estado de Pernambuco, poderiam tratar dessa matéria. Então, deveria haver uma lei federal que tratasse da possibilidade desse auxílio à alimentação para magistrados, da forma como existe para também os membros do Ministério Público. Então, para o ministro Marco Aurélio, não significa que não possa haver a previsão de auxílio à alimentação para magistrado, mas isso deve ser feito por lei federal e não por uma resolução do Tribunal de Justiça e nem do CNJ. O ministro Teori Zavascki já havia aberto a divergência anteriormente, no sentido de que isso se trata de matéria administrativa e que não há nenhuma inconstitucionalidade, nem na resolução do CNJ e nem na resolução do tribunal. E na assentada dessa semana, o ministro Luiz Fux trouxe o seu voto vista e entendeu também que está dentro do poder do CNJ regulamentar essa matéria e que a Constituição autoriza que ele faça isso também. O julgamento foi suspenso mais uma vez, agora nessa semana, em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E o plenário do Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra o senador Ivo Cassol, destaques da quinta-feira. Ele é acusado de ter feito calúnias contra um procurador da República quando governava o estado de Rondônia. Em outro caso, os ministros negaram um pedido do Ministério Público que acusava o deputado federal Tiririca de crimes eleitorais. O caso chegou ao Supremo em 2011, após Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, ser eleito deputado federal. O parlamentar estava sendo acusado de cometer 2 crimes eleitorais: o de ter omitido bens em nome dele no registro de candidatura e de ter fraudado o documento eleitoral para comprovar que era alfabetizado. Tiririca foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, mas o Ministério Público recorreu da decisão. Aqui no Supremo, o advogado de defesa questionou as provas apresentadas baseadas em declarações do parlamentar em matérias jornalísticas. Afirmou ainda que o Tiririca sabe ler e escrever o mínimo exigido em lei para exercer o cargo. Se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não permite que notícias jornalísticas instaure uma investigação judicial eleitoral, o que dizer então, não de uma notícia, de uma notinha que se assemelha muito mais a uma fofoca do que uma notícia jornalística, ter o condão de se deflagrar uma ação penal. O relator, ministro Gilmar Mendes, ao votar pelo desprovimento do recurso, disse que o Ministério Público não fundamentou a denúncia. Segundo o ministro, houve falta de investigações prévias para verificar os indícios e matérias jornalísticas não seriam suficientes para a acusação. Disse também que o parlamentar em nenhum momento se negou a participar dos testes estabelecidos que comprovaram seu conhecimento mínimo e afastou a alegação do MP de que a acusação foi cerceada. Apesar das
dificuldades apresentadas pelo candidato, justificadas em parte pelo comprometimento de seu desenvolvimento motor, atestado em perícia, comprovou ele perante o juiz eleitoral atender o requisito mínimo exigido de alfabetização. O voto do relator foi acompanhado por 9 ministros, vencido o ministro Marco Aurélio. Em outro caso, também envolvendo o parlamentar, o plenário deu início à análise de um inquérito contra o senador Ivo Narciso Cassol. Na denúncia, Cassol é acusado de supostamente ter dito calúnias em entrevistas à rádio e televisões contra o procurador da República, Reginaldo Pereira da Trindade. O crime contra a honra do procurador teria sido praticado de agosto de 2007 a março de 2010, época em que o senador era governador de Rondônia. Nas entrevistas, ele acusava o procurador de ter participação na extração ilegal de madeiras e diamantes de uma reserva indígena do estado e também de fraude processual e corrupção de testemunha. O relator, ministro Marco Aurélio, durante o voto, afastou o ponto da denúncia que pedia o aumento da pena pelo fato das ofensas terem sido dirigidas a um servidor público, além de ter concluído pela prescrição dos fatos anteriores a 21 de novembro de 2009. Eu afasto por inconstitucional, presidente, o inciso que versa a causa de aumento à prática criminosa contra servidor público, que está no inciso 2 do 141. E entendo, aí eu não declaro inconstitucionalidade, entendo inaplicável à espécie ante as peculiaridades da espécie a causa de aumento do inciso 3, que é a divulgação mais linear dos fatos, mediante meio que permite o acesso de cidadãos em geral. Mas os ministros, por maioria, decidiram aceitar integralmente a denúncia, sendo vencido o ministro Marco Aurélio, que aceitava parcialmente. Bom, no caso, a denúncia oferecida no inquérito contra o senador Ivo Cassol foi recebida, transforma-se o inquérito em ação penal. Isso, transforma-se em ação penal. E aqui nós temos uma particularidade que eu queria comentar, como fizemos durante o julgamento na quinta-feira. Trata-se de crime de calúnia. O crime de calúnia está elencado no Código Penal dentre os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Normalmente, como regra, esses crimes, eles são processados por meio de queixa-crime, ou seja, são ações penais de natureza privada. Mas nesse caso, houve uma denúncia e a pergunta é, por quê? Porque quando se trata de servidores públicos em razão do exercício da função, como de fato foi a denúncia, essas ações, diz o próprio Código Penal, elas são processadas mediante ação penal pública condicionadas à representação da vítima. Aqui no caso, o ofendido foi o procurador da República que teria sido caluniado pelo hoje parlamentar federal. Então, nesse sentido, nós tivemos uma denúncia e que foi recebida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Apenas o ministro Marco Aurélio, ele recebia em menor extensão, desconsiderando alguns pontos da denúncia que ele considerava que estivessem prescritos nos termos do Código Penal, e também ele acabava declarando a inconstitucionalidade de um dispositivo que causaria o aumento da pena em razão da ofensa ter sido praticada contra justamente esse funcionário público no exercício das suas funções. Mas a maioria dos ministros, nesse julgamento, acabou recebendo a denúncia na íntegra, de forma integral, deixando para se pronunciar sobre a eventual inconstitucionalidade ou não desse dispositivo, nessa causa de aumento de pena, durante o julgamento, quando lá no finalzinho, na sentença, eles tiverem que se manifestar. Então, nós temos mais uma ação contra um parlamentar aqui no Supremo Tribunal Federal. E em relação ao recurso de apelação envolvendo o deputado federal Tiririca, o Supremo acabou confirmando a decisão que teria absolvido ele sumariamente em razão de supostas declarações falsas acerca dos seus bens, uma omissão de bens quando do registro da sua candidatura, e também pelo fato de que foi muito noticiado na mídia de que ele não saberia ler e escrever. E toda essa discussão chegou até o Poder Judiciário pelo Ministério Público, porque no que tange a essa ausência de alfabetização, nós sabemos que a Constituição Federal exige que para você ser candidato a qualquer mandato eletivo, é necessário que você
não seja analfabeto. O analfabeto, ele pode votar e o voto para ele é facultativo. Dos 16 aos 70, ele é facultativo sempre. Mas para que você seja eleito para algum mandato eletivo, a situação do analfabetismo, ela afasta, é uma hipótese de inelegibilidade. Então, para o Ministério Público, diante de todas aquelas informações que a mídia trazia, de que o Tiririca não tinha essa alfabetização, foi, então, proposta essa ação, uma denúncia, para se apurar os fatos. E pelo que o ministro Gilmar Mendes relatou e votou, e os ministros o acompanharam na improcedência dessa apelação, o Ministério Público não trouxe prova suficiente ou elementos de informação suficiente para o recebimento da denúncia, mas além assim ela foi recebida, esperando que todas as provas fossem colhidas na instrução penal e em razão desse fato veio a apelação, dizendo que estava havendo um cerceamento da acusação na diligência e na busca de outras provas que o Ministério Público solicitava. Lá atrás houve uma absolvição, inclusive, então, sumária, houve uma absolvição sumária por atipicidade da conduta, não ficou provado que ele não saberia ler e escrever e nem que ele teria omitido esses bens na declaração para fins eleitorais, então não havia qualquer prova que levasse à condenação e houve então essa absolvição sumária. Contra essa decisão, o Ministério Público veio ao Supremo para tentar reverter essa situação e acabou se confirmando aquela decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, confirmando, portanto, que não houve qualquer tipo de crime cometido pelo deputado federal Tiririca, arquivando-se, portanto, esse assunto. Estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. E vamos falar agora sobre audiência pública realizada esta semana sobre o tema biografias não autorizadas, em tema que tramita aqui no Supremo Tribunal Federal. 17 representantes da sociedade civil, do Legislativo e do Executivo participaram esta semana no Supremo da audiência pública sobre a necessidade de autorização prévia da família ou do personagem central para a publicação de biografias. No total, 17 expositores apresentaram seus pontos de vista sobre a necessidade de se ter autorização prévia do biografado ou da família para a publicação de sua história. Cada um teve 15 minutos para falar. A maioria dos expositores apresentou argumentos para que não se exija autorização. Ana Maria Machado, por exemplo, representando a Academia Brasileira de Letras, afirmou que a liberdade de expressão precisa ser respeitada e destacou que as biografias enriquecem a cultura de um país. Conhecer as vidas dos antepassados em todas as sociedades constitui uma ferramenta fundamental para a construção do futuro e para a elaboração da identidade cultural. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, José Murilo de Carvalho, falou também como biógrafo. Ele, que escreveu um livro sobre a vida de Pedro II, ressaltou que tocou em temas delicados na obra e em nenhum momento foi questionado ou processado. A censura prévia de biografias, por extensão da escrita da história, priva o leitor e o cidadão de acesso ao conhecimento de suas próprias sociedades. As pessoas são públicas porque optaram por uma vida pública, na política, nas artes, nos esportes, na mídia, nas redes sociais. O deputado federal Marcos Rogério defendeu o direito à privacidade. Quais as consequências disso? A indenização pura e simplesmente? A indenização a posteriori seria, então, o permissivo para qualquer ofensa à honra? Para a Associação Eduardo Banks, a prévia autorização é realmente necessária. A gente não pode, de forma alguma, invadir a vida privada e fazer uma tragédia, como foi de Santa Maria, na vida da pessoa. A ministra Carmen Lúcia foi quem convocou essa audiência pública para esclarecer todas as questões referentes ao tema, já que o assunto é tratado em uma ação direta de inconstitucionalidade que chegou ao Supremo Tribunal Federal. A Associação Nacional dos Editores de Livros entrou com a ação questionando 2 artigos do Código Civil. A associação sustenta que os dispositivos não são compatíveis com a liberdade de expressão e de informação. A ANEEL quer que o STF interprete os artigos conforme a Constituição, afastando a necessidade de autorização para publicar biografias.
A ministra Carmen Lúcia é a relatora da ação e, na audiência pública, agradeceu a participação dos expositores e destacou que não foi possível atender a todos os pedidos de inscrição, porque certos casos já estão na Justiça. Que a sociedade precisa de ser ouvida para trazer mais dados que sejam considerados pelos juízes, a fim de que, então, a gente possa ter uma decisão, tendo ouvido não apenas o autor, o Ministério Público e a Advocacia Geral da União, mas, igualmente, todos da sociedade que se entenda, que possa trazer realmente subsídios para que os juízes levem em consideração novos olhares sobre a matéria. A ministra do Supremo, Rosa Weber, o subprocurador-geral da República, Odin Brandão, e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, participaram da audiência pública. O subprocurador, logo no início do evento, lembrou que a PGR se manifesta pela aceitação do pedido. Removido o obstáculo à publicação pela, digamos assim, autorização prévia dos familiares, não se está com isso resolvido o problema de invasão de privacidade ou informação incorreta. Está em causa, portanto, simplesmente, a meu ver, ao ver do Ministério Público, a questão da licença prévia. Os dados são coletados na audiência pública para o livre convencimento na apresentação do respectivo voto por parte do relator, no caso do tema das biografias não autorizadas pela relatora ministra Carmen Lúcia. E na próxima semana tem mais audiência pública. O Supremo Tribunal Federal marcou para os próximos dias 25 e 26, segunda e terça-feira, a audiência pública, desta vez sobre o programa Mais Médicos. 12 expositores estão habilitados para falar na manhã do dia 25. São eles: da Advocacia Geral da União, o ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Do Conselho Federal de Medicina, Roberto Luiz Dávila, Carlos Vital Tavares Correia Lima, Aloísio Tibiriçá Miranda, Emanuel Fortes Silveira Cavalcante. Do Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha. Da Associação Médica Brasileira, Florentino de Araújo Cardoso Filho, José Luiz Bonamigo Filho. Do Ministério da Educação, Vinícius Ximenes Muricy da Rocha e Maria Rosa Loula, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Antônio Rodrigo Machado, Ministério Público do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta. Esta audiência pública foi convocada pelo ministro Marco Aurélio e você também vai acompanhar ao vivo aqui pela TV Justiça. E na próxima semana também vamos acompanhar ao vivo as sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta e na quinta-feira ao vivo e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia como sempre e continue conosco aqui na TV Justiça.